Pessoal, na sequência, ficou faltando a gente estudar então a parte das equivalências. É o que nós iremos ver. O que é uma equivalência? A negação, eu tenho que é uma proposição que muda o valor lógico da nossa operação. Então, se eu tenho uma proposição composta e eu tenho lá que o resultado dela é todo verdadeiro, uma negação dela terá o resultado lógico todo falso. Uma equivalência vai ser uma outra proposição que vai ter uma tabela lógica idêntica à tabela lógica da original. Para a gente, será interessante apenas duas equivalências que a gente tem que decorar, que são as que caem em concurso. E são duas equivalências da implicação. Então vocês viram que eu tenho que decorar a negação da implicação e agora a gente vai ter aqui duas equivalências. A gente vai ter o seguinte, P implicando Q, a gente vai ter que é equivalente a não Q implica não P. Aí você diz, mas pô, professor, o senhor falou lá na implicação que eu não posso trocar a ordem dos fatores. Reparem que eu não somente troquei a ordem dos fatores, eu troquei e fiz a negação de cada um deles. Vamos ver se isso é verdade? Falou a verdade, né? Vocês já não aguentam mais tabelas verdades. Mas é fácil, é gostoso. É um tópico que não é difícil. Vocês podem ver que, caso vocês não se recordem, tem outros meios de vocês saírem. Não é uma matéria muito pesada. Aqui, não P, eu vou olhar para P e vou inverter o valor lógico. Não Q, eu vou olhar para o Q e vou inverter o valor lógico. P implicando Q, eu vou olhar para as duas proposições iniciais aqui, esqueço as negações. Eu vou ter que a implicação só é falsa no caso do vai fuder, fudeu. Certo? Para o restante, ela é toda verdadeira. A nossa equivalência, eu vou olhar agora para o não Q, implicando o não P. Tome cuidado para não fazer o contrário, viu? Olhar aqui para o não P, depois para o não Q. Eu tenho que olhar de lá para cá. Então, não Q implicando o não P. O não Q, não P, com a implicação, é o caso do vai fuder, fudeu. Então, eu tenho que olhar de lá para cá. Vai fuder, fudeu. Aqui eu tenho um falso, então isso daqui vai ser verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Falso com falso é verdadeiro. Observe, então, que essa nossa tabela da implicação e desta implicação aqui, elas são semelhantes. Se elas são semelhantes, eu posso dizer que isso daqui é uma equivalência. Essa daqui é uma equivalência conhecida, viu, gente? É uma das mais conhecidas e mais cobradas em concurso. Há somente essa equivalência? Não, você pode criar infinitas equivalências. Você pode ir combinando aí as proposições, de modo que você chegue nesse resultado aqui, você pode dizer que aquilo é uma equivalência. Professor, se no meu concurso não cair uma equivalência com uma dessas formas, vai ser muito difícil isso acontecer. Porém, caso não caia, você faz a tabela verdade para descobrir qual a equivalência que está correta. Eu disse que eu não posso trocar a ordem dos fatores aqui, né? Eu não posso colocar, por exemplo, não P implicando não Q. Eu não posso fazer essa troca. Vamos ver se é verdade? Eu vou colocar aqui agora não P implicando o não Q. Se isso daqui for verdade, a tabela tem que continuar a mesma. Então eu vou olhar agora para o não P implicando o não Q. Falso com falso, eu vou ter que é verdadeiro. Falso com verdadeiro vai ser verdadeiro. Vai fuder, fudeu. Verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Essas tabelas são iguais? Bom, aqui é diferente, aqui é diferente e aqui é igual. Se eu tenho um diferente, basta que uma seja diferente aqui para eu dizer que elas não são equivalentes.
Então, essa daqui não é equivalente a essa. Por isso que eu não posso fazer a troca da ordem na implicação. Compreenderam? Eu vou chegar em um resultado aqui, ó, que não me satisfaz. Então, essa daqui foi a nossa primeira equivalência. Eu vou ter o seguinte também, ó. Uma equivalência da implicação, onde eu tenho P ou Q. Só que aqui eu nego o P. Para quem não sabe, esse símbolo que eu utilizei aqui, ó, diversas vezes, é o símbolo da equivalência, certo? Então, dizer que uma coisa é equivalente a outra é a mesma coisa, igual na álgebra, dizer que possui a mesma tabela verdade. Eu vou fazer, então, ó, o P, o Q, o não P, que eu vou utilizar. O não Q eu não preciso fazer porque eu não vou utilizar. Eu vou ter a implicação. E vou ter agora aqui, ó, não P ou Q. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Não P, eu vou inverter o valor lógico de P. Então, vou ter falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. A implicação é o caso do vai à festa. Então, aqui é falso, o restante é verdadeiro. Agora, eu vou olhar aqui para o não P ou o Q. Então, vou colocar um conectivo ou aqui entre esses dois. Conectivo ou, basta que uma delas seja verdadeiro para se tornar verdadeiro, né? Então, eu tenho verdadeiro aqui, aqui eu não tenho nenhuma, aqui eu tenho as duas verdadeiras e aqui eu tenho a segunda sendo verdadeira. Segunda não, né? Porque é a nossa primeira. Aqui eu não possuo nenhuma, vai ficar falso. Eu posso dizer que elas são equivalentes? Bom, na primeira linha é, na segunda é, na terceira também é e na quarta também é. Então, isso daqui é uma equivalência válida. Essas duas equivalências aqui, elas são muito exploradas em concurso. A gente vai resolver alguns exercícios daqui a pouco e a gente vai ver que elas são bem cobradas. Assim como a negação da implicação. Vocês já repararam que eu estou diversas vezes dizendo da implicação, da negação da implicação, das equivalências. Isso por quê? A equivalência, isso porque a implicação é um dos tópicos mais cobrados em concurso. Uma terceira implicação que a gente tem, que está aí no material e eu não falei dela, mas ela é bem simples. É essa daqui, ó. A negação da negação de uma proposição P. Se eu tenho uma proposição P, aqui onde eu diga, por exemplo, hoje é domingo, eu nego ela. Então eu coloco aqui, ó, que hoje não é domingo. Depois eu nego novamente. Como que eu nego hoje não é domingo? Eu vou dizer que hoje é domingo. Então a negação da negação de P vai ser igual a P. Certo? Mas esse é um caso bem simples, viu, gente? Não precisa se preocupar com isso daqui não. Isso aqui dificilmente será cobrado em concurso. É só para mostrar mais uma equivalência. Pessoal, de volta aqui então, quadro limpo. Eu vi as equivalências, correto? Correto. Só que eu não dei nenhum exemplo prático, né? Então vamos para o nosso exemplo clássico. Hoje é domingo. Proposição que hoje está chovendo. Como que eu faço a implicação? Se hoje é domingo, então está chovendo? Isso daqui é a implicação. Agora, como que eu faço a primeira equivalência? Que vai ser essa daqui, ó. Não que implica não P. Bom, a proposição P é hoje é domingo. A proposição não P é hoje não é domingo. A proposição Q é hoje está chovendo. E a proposição não Q, hoje não está chovendo. Eu vou colocar primeiro um não Q. Então eu vou colocar que hoje não está chovendo.
hoje não está chovendo. Como que a gente monta a implicação? Vocês não se preocupem em colocar onde está o se, onde está o então. Vai ser fácil se a gente fazer o seguinte, ó. Aqui na proposição, na hora que eu chegar no sinal, eu coloco a vírgula e coloco um então. Na hora que eu cheguei no sinal aqui, ó, não P, eu coloco não P, aqui eu coloco vírgula, um então, e coloco o C aqui na frente. Certo? Então, se hoje não está chovendo, então, aí eu coloco o não P, então, não é domingo. Certo? Então, eu tinha minha proposição P, que dizia que hoje é domingo, eu coloquei ela lá no final, negando, então hoje não é domingo. A minha proposição que era hoje está chovendo, eu coloco no início, coloco ela negando, então falo que não está chovendo, e aplico o conectivo do se então. Lembrando que para aplicar o conectivo do se então, você escreve toda a sentença, na hora que chegar na parte do sinal aqui da proposição, você coloca o vírgula, coloca o então e coloca o se lá no início. E como que ficaria a segunda equivalência? Eu vou ter que não P ou que, correto? Então, não P, eu já sei quem que é não P, que é hoje não é domingo. Coloco o ou e mantenho a segunda. Ou hoje está chovendo. Então, eu tenho aqui, ó, hoje não é domingo ou hoje está chovendo. Essas duas formas com que eu fiz proposições compostas é a mesma coisa de eu dizer isso daqui. Se eu digo se hoje é domingo, então está chovendo, é a mesma coisa de eu dizer que se hoje não está chovendo, então não é domingo, ou então dizer que hoje não é domingo ou hoje está chovendo, correto? Vamos colocar aqui então, ó, as equivalências. P implicando que, eu vou ter aqui a mesma coisa que não que, implicando não P. P implicando que vai ser equivalente a não P ou que. Aqui eu posso trocar a ordem? Posso, porque o meu conectivo é o ou. Então, na sua prova, poderia estar que ou não P. E a gente tem uma terceira equivalência, que é bem simples, que é a negação da negação de P é equivalente a P. Pessoal, no finalzinho do material, aí antes de entrar na parte dos exercícios, tem ainda uma parte que volta a falar das tautologias e contradições. E tem aí uma proposição solicitando para a gente se é uma tautologia ou não, uma questão aplicada pelo CESP. Vamos resolvê-la. Pessoal, de volta aqui então. Por que eu deixei essa questão por último? Pessoal, de volta aqui então. Por que eu deixei essa questão de tautologia por último? Porque se eu demonstrasse ela lá no começo, onde eu falei de tautologia, o pessoal iria ficar um pouquinho perdido e não iria entender o que pode ser feito aqui. Fazer questões de tautologia, principalmente da banca CESP, eles não trazem questões tão simples. Vocês vão ter ali que fazer tabelas verdades um pouquinho extensas, ou então terão que saber muito bem as equivalências para a gente conseguir chegar em algum lugar. As equivalências e as negações. Vamos resolver esse exercício das duas formas, com a tabela verdade e fazendo o que a gente chama, fazendo através da própria álgebra. Então eu tenho aqui, ó, negação de P ou que, sei somente se a negação de P e não que. Eu tenho somente duas proposições, né? Eu tenho P, eu tenho que, e eu tenho não P, e eu tenho não que. Fala, professor, são 4 proposições. Não, são 2 proposições, e aqui eu tenho as negações de suas proposições. A tabela verdade desse exercício vai ter quantas linhas? Ah, tá esperto, né? 2 elevado a 2 vai dar 4. A gente vai ter uma tabela assim, ó.
P, que, não P, não que. Isso daqui, ó, para a tabela verdade, eu vou chamar de A. Só para a gente não ficar reescrevendo um monte de coisa. E isso daqui eu vou chamar de B. Mas, professor, está me confundindo mais, está colocando mais letras no meio. Não, é só para ficar mais fácil, para a gente não ter que reescrever essa expressão inteira aqui de novo. Aqui, ó, eu tenho a negação de B depois, né? Eu tenho o sinalzinho aqui da negação de fora, eu coloquei que B é isso daqui, e a negação a gente tem do lado de fora, então aqui eu vou ter o não B. E aí depois eu tenho o quê? Eu tenho o A, C e somente C, o B, né? Se você estivesse resolvendo essa questão no CESP, através desse método, era isso que você teria que fazer. A gente tem aqui ó, a negação de P. P é verdadeiro, então a negação é falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. Negação de Q é falso, verdadeiro e verdadeiro. Quem que é o A? O A eu disse que é o não P ou Q. Então eu vou olhar para o não P e para o Q e vou aplicar o conectivo do OU. Não P ou Q, eu só vou ter que eles são falsos quando eu tiver as duas falsas. Então aqui eu estou olhando para essas duas colunas. As duas são falsas. Aqui eu tenho as duas verdadeiras, aqui eu tenho um verdadeiro e aqui eu tenho um verdadeiro. Vamos olhar para o B. O B eu disse que é P e não Q. P e não Q, agora eu estou olhando aqui e aqui. E estou colocando o conectivo do E. Eu vou ter que essas duas colunas aqui, ó, esqueçam essas colunas de Q e não P, ela só vai ser verdadeira se as duas forem verdadeiras. Então tem aqui ó, um falso, aqui eu tenho as duas verdadeiras, aqui eu tenho falso e aqui eu tenho falso. Então aqui é verdadeiro, aqui é falso, falso e falso. Aí eu quero um não B. Então, os resultados lógicos de B, eu troco. É verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. E aqui eu quero, então, ó, o C e somente C do A com o B. Não, né, pessoal? Eu quero do A com o não B. Porque eu quero com isso daqui, ó. Eu tinha o B aqui dentro, eu quero com o não B. Então, eu vou ter entre A e não B. O C e somente C é verdadeiro se a gente tiver as duas com sinais iguais, igual aqui. Aqui está falso com falso, então é verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. E verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Então, nessa questão, a gente ficou ó, com todas as afirmações verdadeiras, com todos os testes possíveis verdadeiros. Isso daqui diz pra gente que é uma tautologia. E o gabarito da nossa questão é certo. Está correto. Só que se eu não quisesse ter feito toda a tabela verdade, tem um meio mais rápido, mais fácil de eu resolver uma tautologia? Tem. Se a gente souber as equivalências e as negações. Observe que é o seguinte. Não P ou Q não é equivalente a P implica Q. Eu não tenho que isso é uma equivalência? A gente não acabou de demonstrar essa equivalência? Não P ou Q? Falar, é verdade, professor. Eu tenho que isso daqui, ó, se eles são equivalentes, eu posso reescrever tudo isso daqui, ó, como sendo P implica Q. Então, é verdade. Desse lado, eu tenho aqui, ó, P e não Q. Eu conheço alguém com esse formato? Até conheço, viu? Eu tenho aqui, ó, P e não Q. P e não Q é a negação da implicação.
Então, isso aqui dentro, ó, é a negação da implicação. Então, eu vou ter que isso daqui pode ser escrito como a negação da implicação. Fora dessa implicação aqui, ó, eu vou ter outra negação. O que a gente colocou lá na nossa fórmula? Que a negação da negação de P é igual a P. Serve para proposição composta? Serve. A negação da negação vai ser o P implica Q. Então, isso aqui eu derrubo. Eu vou ficar com esse lado aqui, ó. P implica Q. Agora ficou mais fácil eu resolver o exercício, né? Porque ficou assim, ó. P implica Q. C e somente C. P implica Q. Isso daqui vai ser sempre verdade. Porque a tabela da implicação é assim, ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Eu vou ter verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Aí depois eu tenho outra tabela dessa. Eu vou ter aqui, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Já o resultado. A dupla implicação diz para mim que os resultados têm que ser iguais para eu ter um verdadeiro. Então aqui eu tenho os dois verdadeiros, aqui eu tenho os dois falsos, aqui eu tenho os dois verdadeiros e aqui os dois verdadeiros. Então, independente da proposição aqui, ó, que tivesse, se eu tivesse uma proposição gigantesca e ela fosse igual aqui desse lado, na dupla implicação vai ser sempre verdade, porque o resultado de uma sempre vai ser igual ao resultado da outra. Então a gente tem que isso daqui é uma tautologia, fazendo através das equivalências e das negações que a gente conhece. Viram como que é importante conhecer as negações e as equivalências para vocês conseguirem resolver um exercício de uma forma um pouco mais rápida? Pessoal, e com isso a gente chega ao fim da nossa aula de álgebra das proposições. Nós estudamos conteúdo pra caramba, né? A gente viu o que é uma proposição, estudou proposições compostas, negações de proposições compostas, equivalências das proposições compostas, tautologias, contradição, contingência, o que é uma proposição aberta, o que é uma proposição fechada. A gente viu muito conteúdo. Se você está começando agora, calma, não se desespere, vai devagar. O que eu peço para vocês é que foquem primeiramente nisso daqui, nas negações, depois nas equivalências, e para isso tudo, para você saber, você vai ter que saber a tabela verdade. E o restante do conteúdo, vocês vão adquirindo aí conforme passa o tempo. Vocês vão passar uma vez por essa matéria, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, quantas vezes forem necessárias. E na próxima aula a gente vai resolver uma bateria de exercícios. São 30 exercícios aí de CESP, Fundação Carlos Chagas, FGV, SES Gran Rio, entre outras bancas, somente para a gente fixar essa parte que a gente viu aqui de álgebra das proposições. Então não perca o próximo vídeo. Fica ligado aí, um abraço, fui! Vai ser uma disfunção exclusiva. Não há. E se eu tenho uma disfunção exclusiva, não B, a negação vai ser a dupla implicação. Pessoal, não vamos nem fazer mudança aqui, eu saio do seguinte.